55. Noite de Demon Gods capítulo 436. Confronto. Autor: 10.000 calamidades incêndio. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Linji se transformou em um enorme dragão envelhecido, cujo corpo esquelético lembrava o de uma árvore antiga e murcha. Suas 4 garras pousaram no chão, fazendo todo o reino vazio tremer. Ele rugiu, e a névoa negra que saía de sua boca tinha uma aura de calamidade. A pele do dragão era como uma rocha endurecida, com rachaduras secas por todo o corpo. Vasos com sangue fumegante, semelhante a magma, podiam ser vistos fluindo por essas fendas. Dragão da calamidade Bakak. A mente de Zapiquiel estava atordoada de medo que ele caiu de costas no chão. Chefe. A verdadeira forma do chefe Lin é... Não, Michael refutou imediatamente. Ele lançou um olhar profundo e demorado para Bakak e disse: é o antigo coração de dragão de antes. Este deus maligno absorveu o sangue do antigo dragão e reformou seu corpo. Michael originalmente pensou que ele só poderia possuir um corpo humano, mas descobriu-se que o corpo humano não era um receptáculo, mas sempre fora parte desse deus maligno. Quanto à sua origem e quem realmente era, Michael não tinha a mínima ideia. Zapiquiel olhou ao redor e engoliu em seco. Michael, você irritou o chefe Lin. Seu idiota, você realmente acha que pode derrotá-lo? Michael olhou para ele surpreso enquanto Zapiquiel continuava seu discurso. Se não fosse pela sua arrogância e análise precipitada, ele não teria se transformado em dragão. Se isso continuar, nem mesmo meu reino do vazio estará seguro. E o seu domínio vazio? Michael agarrou Zapiquiel pelo colarinho. Seu homenzinho covarde que só se importa com a própria vida. Lin Ge nunca pensou que esses dois iriam começar a discutir de repente. Ei, só restam 3 pessoas no caminho da espada flamejante. Enquanto discutiam, o corpo de Lin Ge já havia se transformado em um dragão gigante. Ele abaixou a cabeça e olhou para si mesmo, sentindo que aquilo era um milagre. Memórias do passado, do futuro e de todos os seres vivos do mundo retornaram à sua mente, e Lin Ge agora entendia completamente sua identidade e significado neste mundo. Mesmo assim, os 20 anos de experiência humana foram inestimáveis para ele. Lin Ge não pôde deixar de sentir um pouco de raiva ao ver as cinzas no chão. Seus sentimentos em relação àquele corpo eram bastante complexos. Depois de se adaptar ao seu corpo de dragão, Lin Ge olhou para cima e encarou o casal discutindo. Como alguém que se tornou um mago negro que estava no topo da cadeia alimentar através do cultivo, Zapiquiel ainda era humano em seu coração e possuía a natureza animalesca e a covardia de um humano. Assim, para sobreviver, ele desistiu imediatamente, e seu reino do vazio ruiu em um instante. Zapiquiel não manteve seu mundo vazio por medo, mas, em certo sentido, ele ainda havia ferido gravemente Lin Ge. Assim como um espelho quebrado, rachaduras se espalharam lentamente por todo o lugar antes que tudo se espatifasse. No mundo real, o antigo corpo de dragão de Lin Ge apareceu sob a luz do sol, e seu corpo enorme causou destruição instantânea em toda a 23ª Avenida. A terra tremeu, mas durou apenas um momento. Esta era a primeira vez que Lin Ge se transformava em dragão, e ele havia subestimado o tamanho do próprio corpo. As pessoas gritavam, e a rua, antes calma, mergulhou no caos quando uma criatura mítica que existiu durante a Primeira Era surgiu diante de seus olhos. Só de testemunhar uma criatura mítica tão poderosa era mais do que suficiente para levar humanos normais à beira da insanidade. As pupilas verticais douradas de Lin Ge se dilataram enquanto ele observava as massas em fuga. Instintivamente, ele quis recuar, sabendo que a mera presença daquele dragão ancestral poderia matar humanos. Humanos são muito fracos, Lin Ge percebeu naquele momento. Embora não fosse mais considerado um humano no sentido tradicional, manter a consciência e a moralidade humanas era necessário. Ele se virou para Giuseppe e disse: proteja as pessoas. Em seguida, ele virou a cabeça para o desocupado Fitch, que estivera se passando por Aniel o tempo todo. Não fique aí parado. Após ser chamado na hora, Fitch imediatamente assentiu. Giuseppe não pôde deixar de parecer surpreso ao ouvir as palavras do chefe Lin, mas uma alegria avassaladora veio logo em seguida. Sim, chefe Lin. O chefe Lin é realmente justo, e isso nunca mudou. Minha escolha é certa. O chefe Lin se tornará um verdadeiro guardião da humanidade. Giuseppe cerrou o punho solenemente e se incendiou. Uma luz brilhante instantaneamente preencheu todo o campo de batalha. Devido àquele clarão intenso, pessoas comuns perderam temporariamente a visão e não conseguiam mais ver o deus maligno.
Giuseppe empurrou Franca para dentro da livraria já reconstruída. De certa forma, a livraria não havia sido destruída pelo caminho da espada flamejante. Em vez disso, o chefe Lin previu o ataque e se desculpou, dizendo que precisava ir a algum lugar. Quando o chefe Lin disse que sabia mais ou menos para onde precisava ir, Giuseppe teve uma percepção profunda. Mesmo sem saber exatamente onde era, aquela livraria poderia não existir no futuro. Vendo que os pobres não precisariam sofrer nenhum dano por enquanto, os olhos de dragão de Lin Ji se fixaram naqueles dois mais uma vez. Ou, mais precisamente, no que restava. Como um mago negro e, ao mesmo tempo, portador de sangue humano, Zapkiel era bastante hábil em julgar a situação em questão. Ele realmente queria realizar o sonho de se tornar um deus ao lado de Michael, mas apenas os vivos produziam resultados. Ele havia sobrevivido por milhares de anos, confiando neste mantra de autopreservação. Michael não percebeu que Zapkiel já havia escapado. Mas para Lin Ji, não importava o quão longe Zapkiel corresse, este último estava ao seu alcance. Lin Ji ergueu uma garra de dragão, e uma chama azul formou uma bola em sua palma. A imagem de Zapkiel em fuga apareceu no centro da chama azul. Lin Ji cerrou sua garra de dragão, e a bola de fogo azul se estilhaçou instantaneamente. A figura de Zapkiel em fuga parou imediatamente, e seu coração bateu rapidamente naquele momento, como se o tempo tivesse acelerado dentro dele. Baque! Zapkiel caiu abruptamente no chão, rígido e completamente morto. Michael observou em choque enquanto Lin Ji facilmente cuidava de Zapkiel. Parecia que escapar das garras de Lin Ji dessa vez era impossível. Michael fechou os dois olhos. Ele controlava tudo através da luz e, como uma massa de luz elemental, seu poder veio com o tempo, e agora ele estava prestes a liberar todo o poder que já havia acumulado. Nem Azir consegue escapar da luz do sol. Você queria atacar Azir? Então eu simplesmente destruirei Azir e ninguém poderá reivindicá-lo. Michael delirou como um louco. Giuseppe e Fitz se dirigiram para a multidão, empregaram técnicas defensivas e ajudaram a evacuar as pessoas. Uma figura familiar passou pelo olhar de Giuseppe, e ele instintivamente quis evitá-la. Claire? Giuseppe reconheceu seu antigo camarada imediatamente. No entanto, Giuseppe estava vestido com simplicidade e não aparava a barba há meses, então presumiu que Claire não o reconheceria. Giuseppe correu para um beco na 23ª Avenida com um menino órfão nos braços. Rude, rápido, pegue sua avó e vá embora, disse Giuseppe gentilmente à criança, que estava morrendo de medo e chorando sem parar. Giuseppe. Uma voz familiar se dirigiu a ele. Ele franziu a testa e se virou. Fui descoberto. É mesmo a Claire. Uma das grandes cavaleiras radiantes da Torre do Rito Secreto. Embora fosse a menos respeitável entre as 10, ela era sincera e justa com as pessoas e possuía uma força impressionante. O pessoal da Torre do Rito Secreto também veio. Giuseppe fez uma careta. Afinal, a Torre do Rito Secreto era uma organização que protegia o povo. Mesmo que o alto escalão fosse corrupto, ainda havia muitos cavaleiros como Claire, Greg e Winston que lutavam para proteger. Era irônico que Giuseppe também tivesse sido um deles. É você mesmo. Você não está morto. Claire se aproximou animadamente e agarrou os ombros de Giuseppe, com os olhos visivelmente vermelhos. Giuseppe não conseguia ficar indiferente diante de um camarada de armas tão antigo. Suspirou, resignado. Claire, eu tinha motivos para fingir minha morte. Considerando nossos longos anos de amizade, imploro que não denuncie a minha situação à Torre do Rito Secreto e, mais importante, não conte a Melissa. O rosto de Claire se contraiu levemente ao ouvir o nome de Melissa. Melissa. Ela. O que aconteceu com ela? Giuseppe ficou ansioso e instintivamente agarrou Claire pela armadura. Ela foi enviada para o Tribunal Distrital Central depois de atacar o ancião Valace. Ela disse que estava vingando você, disse Claire, franzindo a testa. O quê? Giuseppe sentiu como se tivesse sido atingido por um raio do nada. Embora tivesse de fato dado dicas a Melissa sobre os males da Torre do Rito Secreto, não esperava que ela fosse tão radical a ponto de agir diretamente. Giuseppe de repente sentiu dificuldade para respirar. Noite de Mongols capítulo 437, frutas sob a árvore inversa administração central do Distrito Central, 1000 metros abaixo do solo. Galhos retorcidos e nodosos pendiam da enorme árvore invertida. Logo abaixo dela, uma bola de vidro redonda, com uma névoa branca rodopiante em seu interior,
exibia uma cena familiar. Mais de 10 idosos em vestes brancas de mágico estavam reunidos, olhando fixamente para a cena dentro da bola de cristal, a 23ª Avenida. Uma batalha feroz estava acontecendo nesta rua. No momento em que o domínio do vazio de Zapiquiel foi destruído, a batalha escondida no reino do vazio foi exposta, e isso fez todos os membros do departamento de adjudicação da administração central tremerem. Ele é um dragão. Asmodeus, que estava encarregado do trabalho administrativo da adjudicação há vários séculos, apontou um dedo trêmulo para Linge na bola de cristal. Não. O mais velho do departamento de adjudicação que havia cuidado da árvore invertida por mais tempo, acariciou sua barba esvoaçante e disse: esta é apenas uma concha comum, muito parecida com a concha humana jovem anterior. Eu já vi essa concha antes, disse o ancião Valácio da Torre do Rito Secreto, o chamado Rei Cavaleiro que trouxe Melissa para a administração central. Amaldiçoado pelo deus maligno e incapaz de se mover livremente, Valácio renascera graças às chamas de Melissa. Este dragão é o subordinado da bruxa primordial Silver, o dragão da calamidade Bacaque, refletiu o Rei Cavaleiro. Parece que o dono da livraria tem mesmo ligações com as bruxas primordiais. Os outros assentiram e continuaram a assistir à batalha dentro da bola de cristal. Depois que o dono da livraria se transformou em dragão, Michael e Zapiquiel começaram a discutir, o que foi bastante divertido. O caminho da espada flamejante não passa de uma multidão desordeira, zombou outro membro do departamento de julgamento, Agatari. À medida que a situação se desenrolava, o dono da livraria parecia se divertir com a discussão e os observava em silêncio. Enquanto Michael estava distraído, Zapiquiel aproveitou a oportunidade para voar para o vazio. No entanto, o dono da livraria calmamente levantou a mão e a apertou casualmente antes de Zapiquiel cair no chão com um estrondo. Os membros do departamento de adjudicação sob a árvore invertida ficaram em silêncio ao testemunhar esta cena. Lembro-me de que Zapiquiel se tornou uma potência de nível supremo muito cedo, alguém murmurou baixinho. Era incompreensível que um nível supremo pudesse ser esmagado como um inseto por Linji. Alguém entre nós consegue se comparar ao dono da livraria? Falou abruptamente. Isso é claramente impossível. Valácio pensou consigo mesmo enquanto observava a bola de cristal atentamente. Então, seus olhos se arregalaram de repente. Giuseppe. Valácio ficou incrédulo ao ver Giuseppe bem e vivo, recebendo ordens de Lingia para proteger aquelas pessoas insignificantes e comuns. Ele está mesmo vivo? A mente astuta de Valácio começou a trabalhar imediatamente, e ele logo percebeu que a situação não era boa. Temos problemas, Senhor interrompeu Valácio, carrancudo. Giuseppe ainda está vivo. Não é de se admirar que Melissa tenha descoberto de repente a verdade sobre a Torre do Rito Secreto. Ele deve ter contado secretamente à filha. Temos que matar Melissa agora, caso contrário, Giuseppe seguirá o poder do sangue e da chama que compartilham para encontrar este lugar. Esta árvore inversa que guardava todo Norzin e a bruxa primordial das árvores eram os segredos supremos de Azir. Também entrou em pânico ao ouvir o que Valácio havia dito isso e voltou para Melissa, que havia sofrido lavagem cerebral. Ele pretendia mantê-la como arma, mas agora era impossível. Mate-a rapidamente, insistiu. Uma lâmina apareceu na mão direita de Agatari e, quando a faca fez um arco em direção a Melissa, todo o espaço subterrâneo tremeu como se um terremoto tivesse acontecido. Estrondo. Bum! O que está acontecendo? Se apoiou no tronco. O espaço vazio que antes abrigava apenas aquela árvore enorme agora parecia ter sido pisoteado várias vezes por um gigante. Os olhos de se arregalaram ao ver o espaço em branco perto de onde todos estavam subitamente rasgado como se fosse um pedaço de pano barato. De repente, um olho vermelho espiou do rasgo, encarando alguns deles como se fossem objetos mortos. Besta dos sonhos! Exclamou alarmado. De fato, um monstro coberto por uma gosma pegajosa, semelhante a sangue, emergiu da fissura rachada. Um monstro capaz de absorver todas as alegrias e belezas de tudo, fazendo o mundo mergulhar no desespero. Um monstro que vivia no reino dos sonhos. Uma primeira fera onírica surgiu, depois uma segunda, uma terceira. E outras se seguiram em sucessão. Esta era uma cena que os membros do departamento de adjudicação imaginavam que poderia acontecer. Ficou chocado. Levantou a mão, tentando deter as feras oníricas, mas eram muitas. Como criaturas imundas como as feras oníricas poderiam chegar onde a bruxa das árvores dormia?
Ele imediatamente olhou para Valace. Como pude ser eu? Valace se defendeu rapidamente. São criaturas que só existem no reino dos sonhos. Só o dono da livraria consegue fazer uma coisa dessas. Barra olhou instintivamente para a bola de cristal. Michael havia se transformado em luz, enquanto o chefe Lin brincava com ele como se estivesse jogando um jogo e não prestasse atenção à situação difícil do departamento de adjudicação. Então, quem exatamente libertou essas feras dos sonhos? Barry ficou chocado, mas naquele momento, ele não se importava nem um pouco. Essas feras oníricas que apareceram de repente pegaram o grupo da administração central desprevenido. Embora controlassem toda Norzim, alegando estar salvando a humanidade e construindo Norzim, na verdade eram apenas descendentes de nobres, nada mais do que sacos de vinho e comida inúteis. Seus números de nível supremo não se comparavam nem ao caminho da espada flamejante. Barra conseguiu manipular o poder da árvore até certo ponto. Ele acenou com a mão e inúmeras videiras prenderam as feras oníricas que avançavam. Valace deu alguns passos para trás, levantou um braço e desenhou vários feitiços no ar. Uma projeção negra surgiu dos feitiços, e incontáveis soldados mortos da torre do rito secreto lentamente tomaram forma. Eles tinham rostos pálidos e estavam claramente mortos. Com um comando de Valace, a legião morta avançou como ferramentas descartáveis para bloquear o avanço das feras oníricas. O que é isso? Agatari olhou para Valace com a testa franzida. Este mago negro havia transformado todos os cavaleiros mortos da torre do rito secreto em suas marionetes. Você é realmente desprezível, zombou Agatari enquanto golpeava uma besta onírica. Você me bajula, zombou Valace, arrogante. Quando eu estudava meu corpo, também estudava marionetes, então simplesmente aproveitei ao máximo o que tinha. Melissa franziu as sobrancelhas, perturbada pela confusão, e abriu os olhos para ver o caos absoluto. O espaço subterrâneo, originalmente puro e branco, de repente se tornou uma paisagem infernal repleta de incontáveis bestas oníricas vis e zumbis semelhantes a cavaleiros. Ela ficou ainda mais chocada ao ver rostos familiares entre aqueles cavaleiros mortos-vivos. Havia até camaradas que tentaram protegê-la durante a batalha na Avenida 67. Eles já não haviam sido enterrados. Todos se sacrificaram por causa de seu espírito de cavaleiro e vontade de proteger toda a humanidade. Como isso é possível? Valace. Melissa ardia de raiva. Esse seu desgraçado. Eu vou te matar. Valence ficou surpreso ao ouvir os gritos de Melissa e imediatamente franziu a testa, virando-se para o membro do departamento de julgamento que havia feito a lavagem cerebral em Melissa antes. O que está acontecendo? Perguntou ele. Ela não deveria ter esquecido tudo e se tornado nossa cachorra. O interrogado também ficou bastante surpreso. Ele de fato havia feito uma lavagem cerebral em Melissa, mas não sabia que Melissa estava encarando a bruxa das árvores durante o processo, o que lhe permitiu evitar uma lavagem cerebral completa. Valace, seu canalha desprezível. Melissa xingou alto. Ver Melissa daquele jeito fez Valace rir e se virar para ela. Eu até transformei sua mãe em uma marionete, você gostaria de vê-la? Melissa ficou chocada além da conta. Se olhar matasse, ela teria devorado Valace vivo. Esqueça, seu idiota. Já que a lavagem cerebral não funcionou, vamos matá-la. Valace levantou a mão, reunindo o poder da magia negra na palma. Craque, um som nítido ecoou por todo o espaço subterrâneo. Barry e os outros olharam instintivamente para a fruta pendurada na árvore invertida. Parecia ter amadurecido, e até rachaduras começavam a aparecer. Noite de Mongols capítulo 438, Bruxa das Árvores. A fruta sob a árvore invertida parecia existir há milhares de anos, e a jovem dentro dela dormia há 1000 anos. Ela era o pilar de Norzim, aquela que guardava toda a cidade de aço. O líder de fato do departamento de adjudicação, aceitou a missão de proteger esta árvore quando era muito jovem, mas, na verdade, percebeu que ela não precisava de nenhum cuidado. Depois de esperar por mais de 1000 anos, reconheceu que talvez seu papel fosse apenas o de uma chave. Uma chave para despertar a garota dentro da fruta, a bruxa das árvores, Frachinus. Embora tivesse o controle, ele nunca havia usado essa chave. E agora, a bruxa das árvores havia escapado da sua concha. Embora não pudesse ser considerado uma boa pessoa, ele também tinha alguns sentimentos, tendo protegido a bruxa das árvores por mais de 1000 anos, entre os quais o mais importante era o medo.
A bruxa, que podia abalar todo o Norzim com um leve movimento do corpo, estava prestes a despertar. Uma forte sensação de trepidação tomou conta de seu coração. Ele apontou para todos e xingou: seus desrespeitosos! Todos vocês vão pagar o preço por perturbar Frashinus. Todos se entreolharam, confusos. O rosto de Barra estava tomado pelo medo, como se temesse o castigo da bruxa. Ele imediatamente correu para a frente da fruta da bruxa, de costas para ela, como se estivesse condenando a todos. Melissa observou a fruta com espanto. Ela se lembrou do sorriso da garota dentro da fruta, e não parecia ser uma má pessoa. Um braço verde se estendeu da superfície da fruta quebrada, liso e pálido como jade, enquanto todos olhavam atentamente para os movimentos da garota. A fruta foi quebrada à força, e a garota dentro dela sentou-se lentamente. Sua pele era verde clara e seus cabelos eram como folhas flutuando ao vento. Seu corpo impecável parecia estar repleto da vitalidade daquela árvore invertida. Deusa! Barra olhou para Frashinus com espanto, depois se ajoelhou abruptamente, batendo os joelhos no chão de uma forma particularmente dolorosa. Um sorriso estranho surgiu no rosto envelhecido de Barra. Você despertou, deusa. Todos viram as ações de Barra e imediatamente se ajoelharam, gritando: deusa! Frashinus ouviu suas vozes e lentamente abriu os olhos, revelando um par de olhos brancos como neve pura. Barra sentiu que aqueles olhos brancos lhe eram estranhamente familiares. Lembrou-se de histórias que diziam que a bruxa Frashinus tinha olhos verdes, mas não conseguia se lembrar de onde ouvira isso. Inclinou a cabeça respeitosamente novamente e não ousou olhar diretamente nos olhos da bruxa. PFFT. Frashinus riu de repente, sua voz agradável e ressoando por todos os lados. Barra tremeu e, no momento seguinte, ouviu Frashinus continuar: então, vocês, humanos, realmente se ajoelham e adoram uma árvore. Barra instintivamente olhou para cima. Manchas de sangue começaram a brotar da pele pálida da grande bruxa das árvores, Frashinus. Era como se inúmeros vasos sanguíneos em seu corpo tivessem subitamente dilatado e engrossado, transformando-se em existências semelhantes a vermes. Você! Barra gritou, mas antes que ele pudesse terminar, a bruxa sorriu, e galhos, cheios da fragrância terrosa da natureza, se transformaram em tentáculos feitos de sangue que dispararam para a boca de Barra e encheram no momento em que ele abriu para falar. Aqueles tentáculos agarraram-se à sua pele e perfuraram os orifícios do seu rosto. Centímetro a centímetro, penetraram sob a pele, penetraram nas entranhas e, finalmente, no cérebro. Embora Barra ainda não tivesse compreendido a lei de seu próprio domínio, ele já era um ser transcendente de nível supremo, mas, em um instante, foi transformado em um saco inchado de carne, completamente devorado por aqueles tentáculos. No momento em que foi libertado, Barra caiu no chão como apenas uma pele humana vazia. Os membros do comitê de julgamento gritaram: este não era o grande e compassivo bruxo Frashinus. Os vasos sanguíneos sob a pele da bela bruxa continuaram a se dilatar, finalmente explodindo como se estivessem saindo de uma concha. Aquele corpo impecável parecia ter sido dilacerado por algum monstro, enquanto o sangue jorrava de mais de uma dúzia de cortês. Os olhos da bruxa perderam o foco e ficaram verdes novamente, enquanto suas mãos puxavam um cano embutido em seu abdômen, que era tão grosso quanto um galho, revelando um grande buraco de onde suas vísceras saíam. Um novo par de mãos surgiu de dentro, rasgando ainda mais o grande buraco e rasgando a bruxa das árvores ao meio. A árvore invertida, que se estendia até onde a vista alcançava, transformou-se em um monstro carnal e sangrento. Depois que as mãos rasgaram o corpo físico de Frashinus, nenhum novo corpo emergiu. Em vez disso, toda a árvore inversa tornou-se seu corpo. Dentro do departamento de adjudicação, os membros que ainda não eram de nível supremo morreram na hora, enquanto os restantes sentiram uma sensação de desespero absoluto. Valace, um ser ancestral que vivera por mais de 1000 anos e fora amaldiçoado por Linji, tremia sem parar. Seu rosto e lábios estavam pálidos, e suas pernas fracas estavam prestes a ceder a qualquer momento. Com uma voz quase chorosa, ele gritou: Senhora Prateada. 23ª Avenida. Como personificação da luz elemental, Michael poderia ser considerado a própria luz. Em outras palavras, ele não era tão diferente da bruxa da vida, da bruxa da noite e de outras entidades que eram a personificação das leis, talvez até de status equivalente. Michael, um ser supremo que controlava o elemento luz,
Havia desistido completamente de seus sonhos. Mas, antes disso, ele não queria deixar Lingia ter prazer algum, mesmo que isso significasse destruir Norzin. Michael expandiu seu corpo, retornando à sua forma original enquanto absorvia a luz do sol. Ele costumava se chamar de Sol, mas não era o Sol de verdade. No entanto, hoje, ele queria tentar. Ele queria absorver completamente toda a luz do Sol e destruir Norzin completamente. Seu corpo inchado tornou-se uma presença extremamente brilhante, fazendo Lingia franzir a testa ligeiramente. Seu corpo de dragão precisava se adaptar, então ele deu ao jovem Mickey algum tempo para absorver o sol. Mas já chega. Lingia zombou e levantou delicadamente um galho, bloqueando instantaneamente toda a luz do sol. A absorção foi interrompida abruptamente quando Norzin inteira mergulhou na escuridão. Michael estremeceu. Lingia parecia ser capaz de bloquear o sol e proteger Norzin com apenas um leve levantar de mão. Era isso que você queria fazer? Lingia sorriu indiferente. Deixar Norzin na escuridão eterna? Infelizmente, eu também posso fazer isso. E posso até criar outro sol. Dito isso, Lingia ergueu a mão de dragão mais uma vez e o sol reapareceu lentamente. Ao mesmo tempo, um segundo sol surgiu ao lado dele. Miguel. Eu já disse isso antes. Você provavelmente pode morrer agora. Um brilho frio apareceu de repente nos olhos de Lingia. Michael havia retornado à sua forma física por medo e caído de bunda. Ele não tinha mais a aura orgulhosa de uma manifestação de luz elemental e de um grande anjo. Lingia piscou enquanto observava Michael, que parecia ter perdido a razão de viver. Por um momento, Lingia sentiu-se um pouco relutante em matá-lo, pois parecia estar intimidando uma criança. Então ele viu Michael tirar um livro do bolso que tinha o título Bíblia. Ele logo percebeu que era uma Bíblia deixada por algum membro da equipe de expedição de seu pai, que havia se perdido no palácio subterrâneo. Pode-se dizer que esta Bíblia arruinou a vida de Michael. Michael olhou para cima e perguntou, inexpressivo, você é Deus? Lingia não quis responder, mas ainda assim disse, não, as coisas naquele livro não existem. Pelo menos, não em Azir. Dito isso, ele estava prestes a levantar a mão para matar Michael, que ainda estava atordoado, quando de repente sentiu uma enorme flutuação de energia no distrito central. Lingia virou a cabeça naquela direção instintivamente, e a informação imediatamente fluiu para sua mente. Prata. Quando essas imagens e informações entraram na mente de Lingia, ele viu uma mulher incomparavelmente bela parada em um campo nevado composto de íris. Sua beleza era divina como sempre, e seus cabelos prateados se espalhavam como seda sobre as flores. Seu corpo perfeito subia e descia como neve, e até seus cílios finos, como asas de borboleta, eram de um branco puro. Em seus cabelos, havia uma coroa de espinhos brancos. E na orelha, ela ainda usava a flor de íris que Lingia havia lhe dado. Silver era mais bela em meio à neve branca e pura. Ela pareceu sentir o olhar de Lingia e se virou, dobrando levemente os joelhos e fazendo o gesto humano e educado de uma reverência que Lingia havia aprendido a apreciar. Aqueles olhos brancos com os quais Lingia estava familiarizada brilharam como pedras preciosas brancas enquanto um lindo sorriso surgia em seus lábios. Noite de Demon Golds capítulo 439. Prata Silver se livrou da casca externa da bruxa da vida como se fosse um casulo de bicho da sede e então transformou toda a árvore em verso em seu próprio corpo. Valassi estava sob a árvore, contemplando a mais forte das bruxas primordiais. Ela era a lendária guardiã de todos os monstros, e só de olhar para ela Valassi sentiu falta de ar, como se pudesse morrer a qualquer momento. A última vez que ele se sentiu assim foi há 1000 anos, quando esteve diante daquele deus maligno. A enorme árvore, que originalmente tinha um aroma terroso e uma sombra verdejante, agora parecia uma coluna de sangue, com veias grossas cheias de sangue que pulsavam constantemente. Melissa olhou com os olhos arregalados para as videiras que prendiam, que haviam se transformado em tentáculos ásperos e vermelho sangue. Seu rosto empalideceu de medo ao olhar para a massa de carne que se contorcia e que costumava ser a casca externa da bruxa das árvores. A massa de carne pareceu notar seu olhar, e uma cabeça lentamente cresceu dela, com pele branca e pálida e um par de olhos que eram incomparavelmente belos, mas também frios e cruéis. Melissa engoliu em seco enquanto todos observavam nervosamente a massa de carne se contorcendo, lentamente produzindo uma mulher voluptuosa. Ela usava um vestido branco de alças, que realçava suas curvas como montes de neve, e seus cabelos prateados eram lindos como o luar. Ela roçou a flor de íris na orelha,
e cada movimento seu parecia gracioso e digno. Este corpo é mais aceitável para você e para o chefe Lin. Na verdade, é o meu corpo de quando eu estava no reino dos sonhos, disse Silver enquanto se virava para Melissa. Sua beleza era quase divina, quase sobrenatural, e mais deslumbrante do que a flor de íris em sua orelha. Melissa ficou surpresa e abriu a boca, lutando para encontrar a voz antes de finalmente gaguejar. Sim. O que Moen disse à bruxa das árvores despertou Frashinus e, ao mesmo tempo, Silver. Em vez de deixar a bruxa das árvores enlouquecer e destruir tudo, era melhor substituí-la completamente. Silver então franziu a testa levemente e se virou. Uma energia poderosa vinda do reino dos sonhos permitiu que ela sentisse as mudanças em Lin-Ji. Os cantos de seus lábios se curvaram levemente, e ela fez uma reverência educada na direção de Lin-Ji. Depois disso, ela virou a cabeça para os membros assustados e confusos do departamento de adjudicação. Já era hora. Parece que o caminho que escolhi foi um sucesso. Silver tocou a testa levemente, fingindo uma dor de cabeça, mas na verdade, seus lábios estavam se abrindo em um sorriso. Walpurgis, vida, Frashinus. Esses antigos iguais a ela estavam todos mortos. Apenas Silver escolhera acreditar em Lin-Ji. Já na segunda era, quando este visitante do vasto cosmos, isto é, Lin-Ji, chegou em Azir, Silver sabia que nem ela nem as outras três bruxas eram páreo para esta existência viajante. Talvez ele estivesse apenas cansado e precisasse descansar um pouco antes de partir, então Silver decidiu transferir todos os seus subordinados para o reino dos sonhos para evitar uma calamidade. Isso agradou a todos, pois Silver não era muito bem recebida pelos humanos nem por suas companheiras bruxas. Ela queria compartilhar seus pensamentos com todos, mas foi recebida com desdém e medo. Além disso, esse deus maligno não tinha intenção alguma de partir. Silver vagamente imaginou que ele estava nutrindo sua própria consciência e, assim, transformou todo o subterrâneo de Azir em um útero enorme, como se estivesse esperando por uma certa concepção. Se ele estivesse consciente, a comunicação com essa existência seria possível e, com isso, possivelmente haveria uma chance. Caso contrário, Azir estaria condenado a esperar por sua destruição. Silver não tinha medo da destruição. Ao contrário das outras bruxas versadas na vida e na vitalidade, ela nasceu em intimidade com a morte. Esse tipo de espera era solitário e desagradável. Até que aquela pessoa chegasse ao seu reino de sonho. Assim, o motivo que deixou Silver ainda mais certa da existência da vontade daquele viajante foi, na verdade. Ela roçou o íris da orelha e não pôde deixar de sorrir. Agora, o subterrâneo moldado por aquele deus maligno havia se tornado o distrito inferior de hoje, e ele dera à luz sua vontade, chamada Lin-Ji. Lin-Ji. Silver pronunciou esse nome silenciosamente. Os cílios prateados de Silver, que pareciam pinheiros cobertos de neve, tremulavam enquanto ela lançava um olhar indiferente para as pessoas encolhidas abaixo. Com um leve sorriso irônico, ela disse, eu já vi de tudo. Todos que ousarem ser inimigos do chefe Lin, a quem respeito muito, irão para um lugar onde os vivos não podem se aproximar. Valá se estremeceu todo enquanto seus olhos se arregalaram de surpresa e choque. Silver é realmente uma aliada de Lin-Ji. Não, ela está claramente obcecada pela maneira como fala sobre Lin-Ji. Valace já havia sido corrompido por Lin-Ji, mas também havia desenvolvido uma força de vontade inabalável. O autoproclamado rei cavaleiro era como uma barata que não morria, não importava quantas vezes fosse atingida. Ele aproveitou o fato de que ainda havia um punhado de membros do Supremo Bureau de Adjudicação e confrontou Silver de forma imprudente. Então, furtivamente, deixou para trás um cavaleiro morto-vivo em seu lugar, como uma cigarra trocando de concha, enquanto tentava escapar sem ser notado. Valace. Melissa encarou o Valace com raiva. Ela desejou poder despedaçar aquele homem outrora reverenciado, que na verdade era mais repulsivo que uma barata. Silver olhou para Melissa. Embora estivesse adormecida no reino dos sonhos todo esse tempo, sua existência no mundo real a tornava quase onisciente e onipotente. Portanto, ela também sabia da situação de Melissa. Eu odeio humanos, embora tenham sido eles que me odiaram primeiro, Silver refletiu com certa tristeza, mas, às vezes, o espírito da humanidade pode ser fascinante. Imagino que era isso que minhas colegas bruxas admiravam. Silver suspirou suavemente. O chefe Lin parece gostar muito de ser humano, então acho que eu deveria tentar gostar deles também. Vou começar com você então, mocinha. Silver sorriu e acenou levemente,
libertando Melissa de suas amarras. Melissa avançou como um incêndio florestal devastador, determinada a buscar vingança por seus pais naquele exato momento. Depois de ver Melissa perseguir Valace e desaparecer, o olhar de Silver caiu sobre os supremos restantes e ela falou em um tom gélido: "E vocês? Nossa deusa, a bruxa das árvores, foi morta por você, monstro." Agatari, um dos membros supremos restantes do Departamento de Adjudicação, manifestou uma lâmina de água corrente e avançou contra Silver. Silver, apesar de ter vivido por muito tempo e ter o pensamento profundo de uma bruxa, também conseguia ser direta como indivíduo. Ela riu baixinho, e os tentáculos semelhantes a videiras atrás dela se estenderam e envolveram Agatari firmemente no segundo seguinte, como se estivessem prestes a secar seu sangue. A quantidade de tentáculos era impressionante, pois eles envolviam Agatari em uma bola enquanto todos olhavam em desespero. Swish, um momento depois, a bola de tentáculos se soltou e se dispersou. Mas, em vez de membros ou ossos enrugados, o que havia dentro eram cinzas. As cinzas foram varridas por uma correnteza, espalhando-se e caindo por todo lado como neve, fazendo com que Silver parecesse ainda mais deslumbrante. O grupo de descendentes nobres do Departamento de Adjudicação gritou de horror e quis escapar, mas viam chamas irromperem de onde estavam enquanto os gritos de Valace ecoavam por aquele espaço. Silver não gostava daqueles membros e ossos remanescentes. Ela frequentemente devorava suas presas, transformando-as em cinzas de ossos, que ela deixava cair do céu. Ela revelou um leve sorriso, mantendo a elegância, enquanto uma porta surgia atrás dos nobres. Era uma porta para o reino dos sonhos. A porta frágil e dilapidada tremeu e parecia à beira do colapso, como se estivesse sendo atacada por incontáveis feras oníricas por trás e pudesse ser arrombada a qualquer momento. Como prometi, saiam, meus filhos. O sorriso de Silver se alargou e, com um leve aceno de mão, a porta se abriu e uma torrente de bizarras e aterrorizantes bestas oníricas parecidas com sombras saiu correndo. Qualquer uma dessas feras oníricas possuía um poder de nível supremo que a maioria dos humanos jamais conseguiria alcançar em vida. A risada ressonante de Silver ecoou, e ela pareceu especialmente feliz. Essa risada não era porque ela gostava de massacrar humanos, mas porque ela estava feliz por não precisar mais ficar no reino solitário dos sonhos. O chefe Lin estava certo. Talvez eu goste deste mundo. Prata. Uma voz familiar vinda de milhares de quilômetros de distância soou ao lado de seus ouvidos. A risada de Silver parou abruptamente, e um pouco de preocupação transpareceu em seus olhos ao se lembrar de que Lin Jie parecia ser próximo da humanidade. Chefe Lin. Silver disse suavemente. Não se preocupe, Silver. O olhar onisciente do chefe Lin conseguia ver através de tudo, inclusive das dúvidas de Silver. Esses humanos não são do tipo que eu gosto. Eu me importo mais com você, disse Lin Jie gentilmente. Noite de Mongols capítulo 440. Sonho e realidade. Eu me importo mais com você, disse Lin Jie gentilmente. Você sabe quem eu sou há algum tempo, certo? Silver suspirou. Na verdade, não. Só fiquei sabendo agora. Ouvir isso acalmou Lin Jie. Silver era de fato uma amiga com quem ele se importava. Pelo menos, aos olhos de Silver, a amiga que ela tinha era aquela dona de livraria comum e despretensiosa. Para Lin Jie, o mais importante era manter sua imagem de um dono de livraria comum para Silver. Atualmente, Lin Jie havia se adaptado bastante bem ao seu corpo e habilidades de dragão. No entanto, tornar-se um dragão e tudo mais era de fato um dos sonhos de qualquer homem. E só de pensar nisso, ele se deliciava. Lin Jie olhou para Michael, que estava quase perdendo a cabeça devido à destruição de seu sonho, e acenou com a mão, dissipando a alma do último. Michael, o criador do caminho da espada flamejante, cujas origens eram da antiga Primeira Era, foi completamente disperso. Lin Jie examinou cuidadosamente o próprio corpo. Um pequeno movimento seu causaria uma grande perturbação na 23ª Avenida. Depois de lidar com Michael, Lin Jie então bateu a mão no vazio e ouviu um som assustador e trêmulo. Metatron. Este elfo que se encontrava fora do mundo era uma existência que Michael havia contatado após obter seu olho da visão. E foi por conhecer Metatron, que se escondia fora do mundo, que Michael conseguiu obter um olho mágico nas ruínas do antigo rei elfo, sob sua orientação. Você já me viu antes? Perguntou Lin Jie. Metatron não respondeu. No início da Segunda Era dos Elfos, Metatron havia perdido seu lar devido à chegada de Lin Jie e à destruição do reino élfico. Assim,
Ele passou a vida preso além das fronteiras do mundo, apenas observando de fora. Você é muito arrogante. Eu simplesmente não conseguia enxergar. Metatron disse, trêmulo, mas... Mas o quê? Perguntou Lin Ji. Os vestígios no distrito inferior. Eu não conseguia ver claramente, um lugar coberto por uma névoa cinzenta. Tinha a mesma fonte do seu poder, disse Metatron suavemente. Lin Ji ficou em silêncio por alguns segundos, depois acenou com a mão. Entendido. Você não vai me matar? Perguntou a voz etérea de Metatron, vinda de além do mundo. Por que eu te mataria? Ficar preso além do mundo não é uma punição suficientemente torturante. Lin Ji pareceu até exibir o sorriso profissional de sempre, como quando estava sentado atrás do balcão da livraria. Só que ele não sabia se dragões podiam sorrir. Metatron deu um soluço de dor. Doía ser o único sobrevivente do antigo reino dos elfos que, sem querer, sobrevivera a tudo. Lin Ji não se preocupou mais com Metatron e voltou sua atenção para Silver. Silver, você disse que venceu. De uma grande distância, Lin Ji transmitiu sua voz para Silver. Mas talvez ainda não tenha acabado. Nas profundezas do Distrito Central, Silver estremeceu. Chefe Lin. Você. Sou apenas uma consciência que ainda precisa retornar àquele corpo situado no subsolo. Ainda há muitos testes pela frente para recuperar aquele corpo e meu poder. O sorriso de Silver desapareceu enquanto ela olhava para as cinzas brancas dançando no céu com uma expressão complicada nos olhos. Não, você vai vencer, e eu também. Dito isto, e antes que Lin Ji respondesse, Silver, como se quisesse provar algo, levantou a mão. Há muito tempo, devido ao medo do poder de Lin Ji, ela ergueu um muro para proteger o reino dos sonhos. E agora, ele estava prestes a ser demolido. Lin Ji viu a ação de Silver e não sabia o que fazer com ela. Ele era apenas uma consciência viajante vinda das estrelas e precisava retornar ao seu corpo original. Ele não sabia a resposta para essa conclusão, mas Silver estava desesperado. O reino dos sonhos havia sido devastado pela corrupção subconsciente de Lin Ji. Agora, Lin Ji poderia deter essa corrupção, mas e quanto ao futuro? Será que Lin Ji, após retornar ao seu corpo, conseguiria manter essa vontade? Você está decidindo por eles. Só porque você confia em mim não significa que eles confiem. O que Lin Ji chamava de eles eram as criaturas que viviam no reino dos sonhos para se esconder de Lin Ji. Silver revelou seu sorriso mais lindo em todo o tempo em que viveu. Eu sou o guardião de todos os monstros e criaturas nascidas no reino dos sonhos. A bela voz de Silver flutuou nos ouvidos de Lin Ji. Minha escolha em relação a você também é a escolha de todos os reinos dos sonhos. Silver ergueu a mão bem alto, e uma luz branca surgiu em sua palma, formando uma coluna de luz. O ápice da coluna então se estendeu em uma barreira semicircular. Essa barreira luminosa cobria toda a Norzim e podia ser vista de todos os cantos da cidade. Silver fechou os olhos e cerrou o punho da mão erguida. E no segundo seguinte, a enorme barreira protetora se estilhaçou. O muro entre o sonho e a realidade desmoronou naquele instante. Bem no limite de Azir, onde o sonho e a realidade se cruzavam. Espessas camadas de neve cobriam a cordilheira como escamas de dragão. Fortes vendavais assobiavam pelo céu e pelas nuvens ao redor, mas a névoa cinzenta entre as montanhas jamais se dissipava. A névoa cinzenta produzia grandes raios e vórtices gigantescos, mas todos eles eram ofuscados pela enorme montanha em forma de trono. Na montanha, a poeira de gelo se transformou em neblina enquanto o solo congelado e o gelo se quebravam em uníssono, fazendo com que as pedras rolassem. Um rugido alto fez a montanha tremer quando uma enorme palmeira surgiu da montanha, seguida por um corpo monstruosamente grande. O rei gigante havia acordado mais uma vez. O que o acordou dessa vez foi a destruição do muro que ele sempre guardou. Prata. Havia um toque de surpresa nos olhos quase pétreos de Slater Augustus. Ele está mesmo derrubando o muro. Slater Augustus observou rachaduras semelhantes a teias de aranha começarem a aparecer na parede enquanto grandes quantidades de éter, centenas de vezes mais condensada do que no mundo real, começaram a vazar. Quando a porta para o reino dos sonhos fosse aberta, todo o mundo real de Azir entraria em uma nova era. Uma era repleta de oportunidades e perigos. Slater Augustus esteve aqui por milhares de anos, observando Azir através dos tempos. A humanidade prosperou por causa do muro entre o sonho e a realidade que Silver construiu, e a vida construiu uma fogueira para proteger a humanidade.
Agora que a bruxa da vida havia caído e a bruxa das árvores que apoiava Norzinha havia sido absorvida por Silver, a era do homem havia passado. Slater Augustus não ousou adivinhar a resposta. A longa era da humanidade lhe permitira conhecer muitas pessoas interessantes. Se Silver tivesse visto mais delas, talvez também tivesse gostado. Slater olhou para o céu estrelado e viu uma luz brilhante entre as muitas estrelas, pois ele se lembrava especialmente daquele pequeno rapaz. A estrela do destino de Wilde estava iluminando de forma especialmente esplêndida. Slater Augustus deu um suspiro de alívio. Você ainda não me decepcionou, homenzinho. Ele se ergueu da montanha e sentou-se em seu trono, contemplando o que fora a antiga capital de seu próprio povo. Então, sacou sua espada enferrujada e se apoiou nela. Ele olhou para a estrela do destino de Wilde e finalmente fechou os olhos em satisfação. Ao mesmo tempo, seu corpo, envelhecido pelo tempo, gradualmente se solidificou com seu trono imortal em uma estátua de pedra. O poderoso e eterno rei gigante finalmente cumpriu a missão de sua vida. A grande muralha que existia há milhares de anos desmoronou em um instante, e o vasto éter invadiu o mundo real como uma maré, varrendo o rei gigante e seu trono eterno, fazendo-os desaparecer. Note de Mongols capítulo 441. Chefe Lin saiu Distrito Central. Vincent havia derrubado completamente toda a unidade policial central e massacrado quase todos os nobres que não estavam sob o controle de Jizixiu. A revolução estava próxima da perfeição. Vincent lançou um olhar para a classe trabalhadora que antes era controlada. Agora, o controle mental sobre eles havia terminado, e se os pobres decidissem retaliar contra este mundo injusto atacando os nobres, seria uma escolha inteiramente deles. Mesmo depois que muitos dessa classe trabalhadora foram libertados do controle mental e tomaram consciência da situação, eles acreditaram que tudo o que estavam fazendo era certo e não pararam. Os céus de Azir realmente mudaram. E em todos os aspectos, uma nova era havia começado. Assim, podia-se considerar que Vincent, Muen e o casal Ji, pai e filha, haviam vencido. Esta revolução vinha sendo planejada há algum tempo. Desde a chegada da Fé do Sol ao Distrito Central, o controle de Ji existiu sobre a maioria dos seres transcendentes aristocráticos por meio do leilão de livros, até a infiltração de Muen no Distrito Central e a instigação da Bruxa das Árvores. Tudo havia sido planejado com antecedência. Vincent observou a cabeça do ex-diretor da unidade central de polícia rolar na tábua de corte como uma bola de futebol americano, enquanto o sangue jorrava de seu pescoço. Este ex-diretor, descendente de uma família nobre, não passava de um bêbado inútil. Vincent sorriu e saiu, escondendo sua conquista e reputação. Passou pela multidão caótica, dobrou algumas esquinas e entrou na livraria. Muen limpava um copo. A livraria inteira estava silenciosa, um grande contraste com o exterior. Um pássaro verde de uma raça desconhecida estava aninhado perto das vitrines, e era óbvio para Vincent que era Jizixiu. Jizixiu não tinha vindo pessoalmente. Ela estava com um pouco de medo de que a administração central descobrisse a conspiração e impedisse a revolução de prosseguir sem problemas. Devo conseguir relatar tudo ao chefe Lin em 2 dias. Acredito que ele provavelmente ficaria encantado, disse Muen enquanto pousava o copo especialmente limpo. O copo transparente refletia o rosto delicado e de boneca de Muen, bem como o leve sorriso que surgiu quando ela mencionou Lin Ji. Ela encheu o copo com uma bebida gelada e empurrou para Vincent. Vincent sorriu e estava prestes a pegar o copo quando ondulações circulares, como um halo, apareceram antes mesmo que o copo fosse tocado. Os olhos de Vincent se arregalaram quando ele olhou para Muen, que também estava surpreso. O que está acontecendo? A voz rouca de Vincent estava cheia de confusão. Muen refletiu por um tempo, depois olhou para o céu que gradualmente se tornava roxo. Respirou fundo e recuperou a compostura. O muro dos sonhos foi derrubado. Vincent também sentiu. Isso também faz parte do plano do chefe Lin? Perguntaram Vincent e o pássaro verde que Jizixiu possuía em uníssono. Muen, no entanto, apertou o peito. Uma sensação estranha invadiu seu coração. Ela agarrou o batente da porta com força, sentindo-se inquieta. Ao testemunhar a morte de Michael, Giuseppe cerrou os punhos. Então, contou a sua ex-colega, Claire, toda a verdade sobre Valace. Claire tinha uma expressão incrédula no rosto. Convencê-la de que Valace era um sujeito ruim provavelmente seria difícil. Giuseppe só esperava que ela não o incomodasse. Vendo que Claire ainda queria mais explicações,
Giuseppe o empurrou para o lado e deixou o resgate dos civis para ela. Chefe Lin, por favor, permita-me ir salvar Melissa. Giuseppe correu até Dragon Lingie e implorou. Lingie olhou para ele e disse, está tudo bem. Silver gosta daquela garota. P. Prata. Giuseppe engoliu em seco. Aquela bruxa primordial. Se você quiser ir, ajude Giz e os outros. Lingie, que havia recuperado um pouco de seu poder, sabia o que Giz e Mãe estavam fazendo. Falando nisso, o que eles estavam imaginando antes de eu me fundir com Blackie. Lingie ficou sem palavras. Só então percebeu que aquelas pessoas dependiam dele para realizar tantas coisas. No entanto, ainda faltava a última peça do quebra-cabeça em sua rebelião contra o Distrito Central. É claro que a fé do Sol, que considerava Lingie o único Deus verdadeiro, poderia manter a revolução. Mas não era isso que Lingie queria. Assim como havia conversado com Giz e os outros, Lingie desejava ciência e democracia. Esta seria a chave mágica que permitiria à humanidade sobreviver após a união entre sonho e realidade no futuro. Sem mencionar que Lingie ainda precisava retornar ao distrito inferior e ao seu corpo original. As memórias de mais de 2 décadas vivendo na Terra foram o fator mais importante na formação da personalidade de Lingie, mas 20 anos eram realmente muito pouco. Até mesmo um Deus tão poderoso quanto parece tão pouco confiável. Lingie zombou de si mesmo em silêncio. É por isso que Giuseppe é mais adequado do que eu para ser o líder da humanidade. Após receber suas instruções, Giuseppe imediatamente agarrou o Fit e seguiu para o Distrito Central. Enquanto isso, as pessoas na 23ª Avenida estavam sendo evacuadas pelos Cavaleiros da Torre do Rito Secreto, liderados por Claire. Após se adaptar completamente ao seu corpo de dragão, Lingie começou a bater as asas e voou para o céu. Claire, a grande cavaleira radiante, franziu a testa diante da transformação de Lingie. Ela não conseguia parar Giuseppe nem Lingie, então precisava cumprir seu dever de cavaleira. Enquanto voava alto, Lingie olhou para Norzin e para sua livraria decadente, agora em ruínas. Era como se tudo tivesse sido um sonho passageiro, como uma nuvem que não podia ser apreendida. No entanto, Lingie ainda sorria do fundo do coração. Ele disse suavemente, volte para casa logo, Franca. Franca, agarrando-se firmemente à balança escondida na livraria, abriu os olhos. Fazia apenas alguns minutos, mas não havia uma única alma lá fora. Era como se o inimigo nunca tivesse aparecido. O chefe Lin também havia ido embora. Giuseppe ouviu a mesma voz e parou de repente. Virou-se e olhou para Lingie, e de repente sentiu que o chefe Lin estava mais poderoso do que antes, mas também mais solene. Não conseguia entender o motivo, mas tinha a triste sensação de que aquela poderia ser a última vez que olharia para o chefe Lin daquela forma. Na verdade, ele sentiu algo mais também. Talvez tenha sido nessa época que ele realmente se aproximou do chefe Lin. Chefe Lin. Ele exclamou interiormente, mas Lingie já havia voado para longe. Lingie sobrevoou Norzin por inteiro. Como atacou em suas 2 vidas, esta foi a primeira vez que ele realmente viu Norzin por completo. Seu coração disparou e ele imediatamente contatou Muen e disse animadamente, Muen, tenho algumas coisas para você fazer. Muen, que estava longe, no Distrito Central, finalmente entendeu o motivo de suas palpitações. No momento em que ouviu a voz de Lingie, ela se recuperou completamente. Chefe Lin, por favor, me dê suas ordens. Muen, vestindo uma blusa e um vestido brancos combinando, ainda segurando o peito, saiu rapidamente da livraria e olhou para o céu com um sorriso expectante. Verdade seja dita, Muen não gostava muito da cor branca, pois era tudo o que ela via quando era homúnculo. Aparelhos brancos, instalações brancas, pele branca, uma sala branca estéril. Tudo isso a fazia se sentir sufocada, até que Lingie vestiu aquela blusa branca masculina. Ela e o Lingie também tinham muitas histórias sobre a cor branca. Certa vez, ela até ouviu Lingie falar sobre a prática de derreter neve para fazer chá e, feliz da vida, coletou neve para experimentar. No final, ela quase vomitou por causa da neve, fortemente afetada pela poluição de Norzin. As cicatrizes causadas pelo branco na primeira metade de sua vida foram instantaneamente curadas pelo uso do branco por Lingie. E ela sempre guardou aquela camisa branca. Estou indo para o distrito inferior. De agora em diante, a livraria está em suas mãos, disse Lingie com um sorriso. De agora em diante, você não é mais um assistente. Você é um gerente maduro, e os livros e a loja são todos seus.
Os olhos de Muen perderam a luz, e ela congelou ao ouvir isso. Depois de um longo tempo, ela finalmente pronunciou com a voz trêmula: Não. Não. Eu não quero. Muen estava incomparavelmente perturbada. Ela até levantou a mão e acenou à sua frente, sem perceber que gotas de lágrimas começavam a escorrer de seus olhos. Eu não quero a livraria. Eu ainda não consigo deixar o chefe Lin. Os cantos da boca de Lin Ji se curvaram levemente. Você já é um adulto e um gerente qualificado. Min abaixou a cabeça, seus longos cabelos negros pendurados, criando um forte contraste com suas roupas brancas. Se você tiver alguma dificuldade, procure Silver, continuou Lin Ji. Estou indo embora. Prata. Muen, que herdara as memórias da bruxa da noite, sabia quem ela era. Será que aquela bruxa conhecia o chefe Lin? Muen abriu a boca, querendo continuar implorando para que Lin Ji ficasse, mas não sabia que desculpa usar. Era a primeira vez que sentia um desconforto na garganta, como se uma pedra enorme estivesse presa ali. Algo estava crescendo rapidamente dentro deste homúnculo, brotando silenciosamente. Ela manteve a cabeça baixa e viu manchas úmidas no chão cinzento. Inconscientemente, levantou a cabeça e olhou para o sol alto e no céu, e as manchas de lágrimas em seu lindo rosto se iluminaram. Ela pensou ter ouvido o som das asas de um dragão batendo em uma rajada. Seu chefe Lin havia ido embora. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.